O governo dos Estados Unidos negou o pedido de extradição do jornalista Alan dos Santos, que havia sido feito pela Justiça brasileira. No comunicado oficial enviado ao governo brasileiro, os norte-americanos afirmam que os delitos de calúnia e difamação apontados pela Justiça do Brasil são considerados crimes de opinião nos Estados Unidos. Por isso, não servem de base para um pedido de extradição por ser protegido pelo direito à liberdade de expressão. O governo americano, no entanto, comunicou que está disposto a dar seguimento ao processo que investiga Alan dos Santos pelo suposto cometimento dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. Carlo Cauti, como é que você avalia aí essa decisão do governo americano de não extraditar o jornalista Alan dos Santos, porque, pela legislação americana, crime de opinião não pode ser punido? É uma verdadeira aula... Não é motivo para uma extradição. Não é motivo... Não é punido criminalmente. Exato. Nos Estados Unidos. É uma verdadeira aula de democracia que os americanos estão dando ao Supremo Tribunal Federal. Porque é o Supremo Tribunal Federal que pediu essa extradição, o governo brasileiro acatou esse pedido. Houve uma reunião em Brasília muito tensa entre expoentes do Ministério, né, da Justiça, na época era Flávio Dino, membros da Polícia Federal também, e membros do FBI americano e do Departamento de Justiça. E simplesmente os americanos explicaram para os brasileiros: temos uma Constituição que prevê a liberdade de expressão. O primeiro é o First Amendment, o primeiro emendamento, liberdade de expressão. Não pode ser preso ninguém, independente do que falar, por suas opiniões. Claro, tem injúria, tem calúnia, tem difamação, lá também, mas são questões que se resolvem pecuniarmente, com multas, com ressarcimento. Ninguém vai preso por expressar uma opinião, diferente do Brasil, onde você acaba sendo preso e fica meses, se não anos, na prisão, sem sequer uma acusação formal por ter expressado suas opiniões. Onde jornalistas devem ir fora do Brasil para poder continuar trabalhando, onde temos contas correntes congeladas, onde temos uma perseguição atuando contra quem quer que seja que critique não apenas o governo, mas especialmente a nossa Corte Suprema. Então os americanos simplesmente explicaram que existe ainda o direito, né? Existe ainda a lei nos Estados Unidos. Tem uma frase, em alemão, que diz: ainda tem juízes em Berlim, né? Mesmo quando o imperador alemão queria confiscar o terreno de uma pessoa que trabalhava na roça, ele respondeu: ainda existem juízes em Berlim, mesmo contra o próprio Kaiser. Ainda existem juízes nos Estados Unidos. E digo mais, Alan dos Santos não será extraditado porque ele pediu asilo nos Estados Unidos. Ele vai se tornar um refugiado político. Os americanos não disseram isso, mas tudo dá a entender, pelo que eles não disseram, que esse pedido que passa sob sigilo por lá está sendo analisado. Ele poderia se tornar o primeiro refugiado político após o final da ditadura militar, que foi há mais de 30 anos atrás. Ou seja, o Brasil está mostrando para o mundo que temos um sério problema democrático e de legitimidade da principal instituição do judiciário brasileiro contra pessoas que estão fugindo do Brasil e recebendo asilo político simplesmente por expressar as suas opiniões. Augusto, só vale lembrar que o jornalista Alan dos Santos foi incluído também no inquérito das fake news. Teve uma ordem de prisão preventiva decretada pelo ministro relator Alexandre de Moraes lá em 2021, é então considerado foragido pela Justiça brasileira. Queriam colocar a foto dele na Interpol, também se recusou. Sabe o que me espanta nisso? A ignorância, o silêncio medroso de diplomatas brasileiros, de juízes, de juristas. Não tem ninguém para avisar a turma: olha aqui, não façam isso, os americanos não são como a gente, não. Não são como a gente, como é que vai querer o tratado de extradição? Eles não sabem como é nos Estados Unidos. Eu tinha um amigo que dizia: olha, tudo está no cinema, vê o que acontece no cinema, que é verdade, então, se o filme não for uma piada. Um cara pedindo a extradição é impossível, ou é comédia ou é ignorância. Não. Você não vê isso acontecer, você vê o contrário. E os filmes americanos mostram com muita insistência que os americanos são liberais mesmo, são democratas mesmo. Lá você pode dizer o que quer, não é crime. Aqui querem porque querem, já criaram o primeiro exilado aí, né, político. O primeiro, e há outros.
tem presos políticos. E aí cai naquela divisão que é de uma objetividade desconcertante, que é do Oscar Arias, né, o ex-presidente da Costa Rica, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Ele discutindo com o Lula sobre Cuba, a polêmica ligeira no país. Ele disse, olha aqui, para saber se é democracia, vê se tem preso político. Se tem preso político, não é. Né? Se é democracia, não tem. Nós não temos presos políticos? Tem até mendigo preso político aqui, né? Autista. Tem dito, o Brasil está conseguindo isso. Agora, é muito puxa-saquismo, né? Um negócio crônico e generalizado. Alguém deve saber que os Estados Unidos não fariam essa concessão que tornaria o país cúmplice de uma republiqueta, né? Como parece o Brasil aos olhos do mundo hoje. Só queria comentar, Paula, porque o Augusto falou uma coisa bem interessante. Não é a primeira vez que o Brasil passa vergonha a nível internacional por ignorância ou má fé. Durante a pandemia, houve uma CPI que foi instalada, criou uma papelada desse tamanho que tentou levar na Corte Penal Internacional para acusar o ex-presidente Bolsonaro de genocídio. Eles sequer foram recebidos pela Corte. Fizeram uma viagem à toa até a Haia com dinheiro público e a Corte disse, meu amigo, não funciona assim. Vocês leram o estatuto? Vocês leram? Vocês perguntaram para alguém? Voltaram para casa com papelada e tudo. Quem pagou essa conta fomos nós e quem passou vergonha fomos nós também, senadores da República. Então teve uma pegada de carbono desnecessária aí também. Eu me lembro da anistia e que os exilados voltaram para o Brasil. Eu não me lembro do AI-5 pedir extradição de exilado político. Porque tinha vergonha na cara, né? Não houve isso, né? Não houve. E agora a gente está vendo a democracia salva pedindo extradição de exilado por crime de opinião. Puxa vida, é um fenômeno. Piora, né? Não é que piora, Paula. Em nome da salvação da democracia. É tudo antinatural. O direito é uma coisa muito... Ela é complicado porque tem muita coisa, mas é simples no seu conceito. O princípio é simples. E todo mundo sabe como funciona os Estados Unidos, como disse o Augusto aqui, todo mundo vê nos filmes, eles fazem questão, eu digo, os americanos são muito bons, eles têm a maior escola do mundo, né? Porque eles dizem tudo o que eles são nos filmes, para bem e para mal. Né? Eu digo que nada melhor que um americano para falar bem de si próprio, como para falar mal de si próprio também. Agora, alguém achar que o governo americano ia extraditar um sujeito por crime de opinião aos Estados Unidos. Fica uma imagem horrorosa para o Brasil. E não é culpa dos brasileiros, é culpa desses iluminados.